Jesus chama cada um dos seus para multiplicar os princípios do reino. Jesus chama cada um dos seus para multiplicar os princípios do reino de Deus. Esse é o plano do próprio Senhor. Vão e façam discípulos ao longo do caminho, indo e voltando, abraçando e acolhendo à volta da mesa, no dia a dia, estudando a palavra, discipulando amigos e irmãos, cumprindo a missão, compartilhando a salvação, multiplicando discípulos. Glória a Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus seja com a vida de vocês hoje e sempre, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz que hoje eu não furei o vídeo da série. Eu sou mestre em fazer isso, né? Vai ter o vídeo da série, eu já entro falando com a igreja e hoje de manhã eu já até recebi mensagem do pastor Eduardo dizendo assim: Fábio, tem vídeo, tem teaser da série. Eu falei assim, glória a Deus. E aí daqui a pouco eu recebi, há uma meia hora atrás, mensagem do pessoal da comunicação: pastor, tem vídeo da série. Eu falei, Deus seja louvado, a igreja cuida de mim, amém, irmãos? Por isso eu sou feliz, que maravilha, eu não entrei, né, junto com o vídeo, Deus seja louvado. Queridos, nas próximas semanas a gente vai tratar dessa série, dessa nova série de estudos, que se chama Multiplicando Discípulos. E vocês sabem que as séries a gente também as utiliza para ministrar, para partilhar nos pequenos grupos durante as semanas. Ao todo serão 5 mensagens, essa e mais 4. Então o meu pedido, o pedido que o Senhor tem para você no decorrer dessa série, é que você possa abrir o seu coração, você possa conectar a sua mente às verdades que o Senhor vai ministrar, vai te ensinar, e que você possa arregaçar as mangas para fazer discípulos para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Deus seja louvado. Queridos, então quando a gente pensa em multiplicar discípulos, a gente tem que pensar em como a igreja faz discípulos, né? Como são os mecanismos e processos que a gente usa para formar seguidores de Jesus. A gente precisa ter esses processos bem claros, porque fazer discípulo é a nossa missão. Tudo que a gente faz deve convergir para isso, para formar discípulos de Jesus. E quando a gente olha a nossa maneira de ser igreja, a nossa dinâmica, a gente percebe que a grande ênfase está voltada para os programas. Então a gente entende que um crente que amadurece é aquele crente que ele frequenta com regularidade os cultos, EBD, reunião de oração, os congressos e as demais atividades. Não é isso? Lógico, isso também forma o caráter cristão no homem, mas isso pode ser potencializado. Como? Como que a gente pode melhorar isso? Através dos pequenos grupos multiplicadores, amém? A gente é capaz de fazer isso, e é isso que a gente tem buscado como igreja. Essa tem sido a visão na qual a gente tem caminhado. PGM, irmãos, ele é um ambiente de cuidado, de proximidade, é um ambiente onde é possível exercer o discipulado um a um, que a gente vai poder manifestar as nossas fragilidades, que a gente vai ver de perto a necessidade do irmão e poder ajudar. Aqui no grande ajuntamento, como o pastor Márcio costuma dizer, eu gostei muito disso, né? Ele ministrou o nosso coração sobre o grande ajuntamento e o pequeno ajuntamento. Então deve haver um equilíbrio entre os dois. Então aqui no grande ajuntamento, na celebração, né? A gente costuma dizer que é o programa da nuca, porque você só vê a nuca do teu irmão que está na frente, né? Você não vê ele face a face, então não tem um momento de partilha. Há crescimento cristão, lógico que há, mas dentro do PGM esse processo pode ser potencializado e se tornar mais eficaz, amém? Então a minha palavra hoje, queridos, nesse dia tão lindo de apresentação de bebês, né? Dia maravilhoso. Então a minha palavra hoje é sobre o discipulado mais importante e mais especial que você deve fazer, que é o discipulado dos seus filhos. Então o tema da minha mensagem é: meus filhos, meus discípulos. Repita comigo: meus filhos, meus discípulos. Amém? E queria também aproveitar agora, fui mal educado, né? No início da mensagem eu não desejei Feliz Dia dos Pais para vocês, né? Feliz Dia dos Pais para vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deixa aberto, a gente não vai ler agora. No meio da mensagem,
a gente vai ler esse texto, tá? E agora vai ser projetado o versículo base dessa mensagem que está lá em 1 Timóteo 5:8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai amado, onde famílias aqui estão apresentando, ó Deus, os seus filhos ao Senhor, o seu tesouro, aquilo que eles têm de mais valioso. Então eu te peço, ó Pai amado, que nessa manhã o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai amado, quebre paradigmas errados, que o Senhor, ó Pai amado, transforme a nossa mente e, Pai, faça do nosso viver o viver semelhante ao do Teu Filho Jesus. Essa é a minha oração. Amém e amém. Queridos, discipular é cuidar, discipular é treinar, é capacitar alguém, uma pessoa, para uma missão, né? O mesmo Senhor que disse, ide e fazei discípulos, é o mesmo que diz, cuide dos de sua casa, principalmente dos de sua família. Então, irmãos, em primeiro lugar, onde deve acontecer a multiplicação espiritual, a multiplicação de discípulos, é dentro da minha casa. Houve uma promessa, essa promessa se cumpriu, de ter um derramamento do Espírito para que a gente tenha poder de testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é isso? Mas antes da gente ingressar, da gente entrar nessa sequência, nós devemos fazer discípulos dentro da nossa casa, do outro lado da mesa. E sobre esse tema, irmãos, eu queria destacar duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, que discipular meus filhos, é a minha responsabilidade. É minha. Os meus filhos são minha responsabilidade. Se os meus filhos são meus discípulos, os meus filhos são a minha responsabilidade, a responsabilidade do discipulado. E quando a gente olha no decorrer da história do povo de Deus, as alianças que o Senhor celebra com o seu povo, a gente vê que Deus, dentro da sua aliança, Ele nos dá responsabilidades. A começar por Adão, ele foi responsável por cultivar e guardar o jardim. Noé também recebeu uma responsabilidade de criar uma arca. Moisés e Josué foram responsáveis em tirar o povo de Deus do Egito e levar a terra prometida, Canaã. Os levitas foram responsáveis em cuidar de todo o sistema de sacrifício e de culto no Antigo Testamento. Salomão foi responsável em construir o templo. Esdras e Neemias foram responsáveis por reconstruir a cidade de Jerusalém no pós-exílio. Paulo foi responsável em levar o evangelho para os gentios. Por isso que ele dizia o seguinte: olha, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele reconhecia essa responsabilidade. E a pergunta que eu deixo é: qual a nossa responsabilidade como pais? Está lá, Efésios 6:4. Criar os filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. Irmãos, qual o nome disso? Como que a gente pode traduzir isso? Discipulado. Só que nós temos um problema, a gente tem a síndrome do Adão. Esse Adão foi um miserável. Qual é a síndrome dele? É a síndrome da transferência de responsabilidade. Mas por que vocês comeram do fruto? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela. E aí Eva, por sua vez, fala assim, foi a serpente. Então, com os nossos filhos, a gente às vezes também tem essa tendência. Essa tendência é o quê? De transferir, de jogar a responsabilidade da criação, do discipulado e do ensino para outras pessoas. E não é, irmãos. A responsabilidade não é dos avós, não são dos professores, não é do governo, não é da supernani, amém? A responsabilidade é nossa. Obviamente, a igreja tem por missão edificar o corpo de Cristo, fortalecer, treinar e capacitar os crentes. Só que o maior responsável em discipular os filhos são os pais. Sabe por quê? Porque quem presta conta perante a Deus da vida deles somos nós. É assim que funciona. Quer ver uma coisa? Voltando para o Éden, olha para o Éden. Por que Adão foi penalizado? Quem comeu a maçã lá? Quem comeu, irmãos, a maçã? Aí já começa os crentes perto e falam assim, começou o pastor já a falar heresia, né?
Quem comeu, irmãos, o fruto? O fruto, quem comeu? Irmãos, vocês sabem, EBD agora, 9 horas da manhã, quem comeu? Eva. Boa. Adão e Eva. E eles foram penalizados, irmãos. Por quê? Porque eles tinham responsabilidade. A gente tem que prestar conta dos nossos filhos. Então, a prestação de conta que Deus vai cobrar dos meus filhos é sobre mim. A igreja tem o papel de auxiliar, de ajudar, de dar o suporte, apoio, de ter aquele papel complementar. Eu fico olhando a Júlia e a Isabel ali, né? Tadinhas, né? Tanta criança para cuidar, irmão. Você acha que elas dão conta? 2 horas numa semana, 1 hora de manhã, no domingo, depois mais 1h30 à noite, imagina. Aí a sobrecarga é em cima delas de fazer os discípulos. É isso mesmo? Sendo que no restante da semana, nos 7 dias da semana, nossos filhos estão debaixo da influência de Satanás e elas têm que resolver em 2 horas no final de semana? Pensa como isso é injusto, é desproporcional, é desleal. Não é assim que funciona. Então, irmãos, nós como igreja, a gente faz isso com o maior prazer, com a maior alegria, de dar o suporte, de aconselhar, de dar curso, de dar a ferramenta, mas a responsabilidade é minha. E não tem ninguém em melhores condições do que você para discipular o seu filho. Deus colocou o seu filho no seio da sua família de forma estratégica, porque você que passa o tempo maior com seus filhos. Então, lógico, é uma responsabilidade, mas a gente também deve olhar o outro lado da moeda, porque discipular os filhos também é um privilégio, irmãos. É uma honra, é um privilégio que Deus dá para a gente, é o nosso primeiro chamado, o nosso primeiro ministério. Deus deu a cada um de nós que temos filhos, Deus deu essa nobre, essa preciosa tarefa. Você foi chamado a fazer do seu filho um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que maravilha isso, irmãos. Os nossos filhos não precisam ser ricos. A gente não precisa criar os nossos filhos para ser um excelente advogado. A gente não precisa criar os nossos filhos para ser um médico de sucesso. A gente precisa criar os nossos filhos para ser semelhante a Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa missão. Sabe por quê, irmãos? Porque o restante é só consequência. Vocês, papais e mamães que estão aqui, vocês estão sendo chamados por Deus para formar uma geração firme e inabalável no Senhor. Olha o chamado de vocês, como é importante. Para isso que vocês estão sendo chamados, para fazerem dos seus filhos um homem, uma mulher semelhante a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Segunda coisa, queridos, discipulado é constante e intencional. Agora eu gostaria que a gente lesse Deuteronômio capítulo 6, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu preciso discipular os meus filhos, não é verdade? Então, para fazer isso, eu preciso ensiná-los a palavra de Deus. E isso deve ser de forma, como diz o texto, o quê? Persistente, constante. Deve ser o quê? Intencional, todos os momentos. Então, quando o autor fala em sentado em casa ou pelo caminho, o autor está querendo dar a ideia o quê? Isso deve acontecer em todos os lugares. Ao deitar e ao levantar, o autor está nos trazendo a ideia que deve ser em todos os momentos. Os nossos filhos, na primeira infância, irmãos, são como páginas em branco. E eles receberão qualquer coisa que for lançado sobre a vida deles, seja para o bem ou seja para o mal. E nós devemos aproveitar em nome de Jesus esse momento para enchê-los das verdades eternas.
A gente precisa plantar no coração deles a palavra do Senhor, os princípios da palavra de Deus. A gente precisa aproveitar para comunicar a eles identidade, destino e propósito de Deus. A gente ouve um negócio na biologia que é, né, o ser vivo lá nasce, cresce, reproduz e morre. Para a gente não é assim. Isso é para planta, isso é para animal, é para o gado, no pasto. Nossos filhos não nasceram para só nascer, crescer, multiplicar e morrer. Nossos filhos e a nossa família foi chamado para mais do que isso. Nossos filhos foram chamados para ser filhos de Deus, para ser embaixadores do nosso Senhor aqui na terra. Eles foram chamados para atrair e estabelecer o reino de Deus na face da terra. Esse é o chamado dos nossos filhos, a caminharem e viverem como Jesus. Eles têm uma missão, irmãos, têm um chamado, têm um propósito, e a gente precisa, de forma intencional, incutir isso na vida deles diariamente. Nunca é cedo demais para começar esse processo. E além de ensinar a palavra, deixa eu dizer algo para você: declare a palavra sobre a vida dos seus filhos. Declare a palavra. Pergunto para você, quantas vezes o seu filho já ouviu da sua boca que ele é uma bênção? Quantas vezes o seu filho, menino, ouviu você falar que ele é um homem de Deus? Você tem falado isso para o seu filho? Irmãos, eu e Raquel, a gente entrou num acordo, a gente vai declarar a palavra sobre os nossos filhos. Irmãos, eles ouvem constantemente. A gente tem prazer, o Senhor dá alegria ao nosso coração, dizer: filho, você é um homem de Deus. Você, além de ser homem, você é homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Depois, lá na frente, quando eles estiverem na dificuldade, que a vida começar a bater, e a vida bate, a gente sabe disso, eles vão estar firmados nessa palavra. Os meus pais declararam sobre a minha vida que eu sou um homem de Deus, por isso eu vou vencer. E eles não serão arrastados, irmãos, por qualquer ideologia, por qualquer mentira de Satanás, querendo dizer que os nossos meninos são meninas ou vice-versa. Eles vão saber que eles são homens, e elas vão saber que são princesas do Senhor. Então declare a palavra, porque a palavra, ela muda realidades. A palavra traz à existência coisas que não existem. Amém, queridos? E agora, para finalizar, eu quero destacar com vocês 4 verdades sobre o discipulado dos filhos. São 4, mas é bem rapidinho e eu termino e encerro para a gente orar. A primeira verdade: discipular exige disciplina. Hebreus 12:6 vai dizer assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Pais discipuladores precisam disciplinar os filhos. A disciplina, irmãos, é a correção, sabe, aquela correção de deriva, sabe, o avião, o navio que está derivando, ele está indo para o caminho errado. Então a disciplina é essa correção que nos traz de volta para o caminho certo. E o nosso coração é enganoso, ou seja, a gente tem a tendência natural ao quê? A começar a trilhar o caminho errado. Como eu já falei, essa genética que a gente trouxe, esse DNA do miserável do Adão, está na gente. Ai, pastor, meu filho é tão bonzinho, eu deixo ele brincar com qualquer criança, eu posso largar o celular, o tablet na mão dele, que ele fica tão quietinho, ele fica com amor. Queridos, com muito carinho, deixa eu falar uma coisa para você: seu filho não é bonzinho, ele é mau, porque eu sou mau, nós somos maus, assim diz a palavra de Deus. É uma triste realidade, mas é assim, é desse jeito. Então a gente não pode, irmãos, deixar filho solto. Eu vim lá do Rio de Janeiro, que a gente solta é pipa. A gente solta é pipa, filho a gente não solta, ou então solta gado no pasto. A gente não pode soltar filho de qualquer jeito. Exige disciplina, exige o quê? Limite. Provérbios 29:15 vai dizer: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, pai e mãe também demonstram amor através da disciplina. A segunda verdade: discipular exige graça. Em Ezequiel 34, verso 4, o profeta vai dizer assim: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Algumas traduções dizem rigor e dureza.
Essa é a palavra que a gente tem buscado viver, essa é a palavra em especial que eu tenho aprendido muito com o pastor Richard, ao ver a paciência, o amor, a compreensão que ele tem pelas ovelhas, e eu tenho tentado viver isso, principalmente na minha vida dentro de casa, porque deve haver disciplina, irmão, sim, mas também deve haver graça. Cuidado com a dureza, cuidado com o rigor excessivo, porque você pode perder o coração do seu filho. A gente tem tratado de muitos filhos machucados e muitas vezes os pais nem percebem, acham que estão só disciplinando, mas não estão machucando, estão magoando, estão lançando palavras que ferem. E a gente não quer isso para a vida dos nossos filhos, a gente precisa demonstrar graça. É a paciência, irmãos, é a mansidão no falar, são as palavras de afirmação, é o afeto, é o ouvir, irmãos. Isso tudo é o manifestar da graça do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Terceira verdade, discipular exige presença. Em Mateus capítulo 4, verso 19, nosso Senhor disse assim: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, discipulado é vida na vida. Tem que gastar tempo com o discípulo. Então Jesus falou assim: olha, segue-me, vamos caminhar comigo, a gente vai fazer refeição junto, a gente vai viajar junto, a gente vai aprender, eu vou ensinar para vocês as coisas do reino. Ou seja, e o que isso tudo demanda? Demanda tempo. Então, o que a gente tem visto, infelizmente, é que muitos pais têm se negado a dar aos filhos o que eles mais precisam, que é presença. Mais importante do que presente, irmãos, é a presença. Vou repetir, mais importante do que presente é a presença. Então, invista tempo de qualidade, brinque, vai jogar futebol, vai assistir um filme, leva o teu filho separa ele um tempo para ir lavar o carro com você, ir para a oficina. Se você tiver a oportunidade, talvez dentro do que você faz na sua vida profissional, leva ele para o seu trabalho, mas passa tempo com seu filho. Construa memórias que ele nunca mais vai esquecer e crie vínculos, irmão, vínculos que vão permanecer para toda a eternidade. A sua presença ao lado do seu filho é fundamental para que ele tenha um crescimento saudável. Quarta e última verdade, e a gente ora, amém? Discipular exige oração. Nosso Senhor, antes do Calvário, orou ao Pai dizendo: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. O nosso Senhor Jesus é o nosso maior intercessor. Nesse exato momento, Ele está agora à destra de Deus, à direita do Pai, intercedendo por todos nós. O maior intercessor dos seus filhos deve ser você. O maior intercessor dos seus filhos deve ser você. Esse é o privilégio que Deus te dá. Não há nada, irmãos, nada na vida, nas regiões celestiais, sabe, na vida espiritual, não há nada mais poderoso que um pai e uma mãe que oram pelo seu filho. Irmãos, não existe oração mais poderosa. Ah, pastor, ora pelo meu filho, a gente ora. Ah, missionário, ora pelo meu filho, a gente ora. Mas não há nada mais poderoso do que você estender as suas mãos e orar pelo seu filho. Dizer: Senhor, eu consagro meu filho a Ti. Senhor, eu apresento a vida do meu filho diante do Teu altar de graça. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, protege o meu filho. Senhor, faz o meu filho prosperar em tudo que ele colocar as mãos. Senhor, faça o meu filho ter uma fé vibrante, radiante, e faça ele amar a Jesus mais do que ele ama qualquer outra coisa na vida dele. Ore insistentemente, incansavelmente. Pastor, até quando? Até o dia que o Senhor te levar, ou até o momento em que o nosso Senhor Jesus voltar. Enquanto nenhuma dessas coisas acontecer, você vai orar incansavelmente, interceder na presença do Pai pelos seus filhos, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Vamos praticar agora essa última verdade. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por cada família aqui, Senhor, por cada pai, por cada mãe, e como igreja, Pai, nós pedimos que o Senhor dê sabedoria a eles, Senhor.
Pai, que o Senhor derrame graça, para que eles possam, Pai, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, Pai. E que eles tenham graça, ó Pai amado, para disciplinar com firmeza, mas que eles não percam o coração dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles possam, ó Pai amado, mesmo nos dias mais difíceis, onde o cansaço bater a porta, Pai, que eles possam entender que essa é a missão mais valiosa e mais especial que o Senhor nos deu, que é formar o caráter de Cristo Jesus na vida dos nossos filhos. Então eu peço, ó Pai amado, derrama do Teu Espírito, Pai, faz uma obra nova, Pai, dá coragem, dá ousadia, dá ferramentas, ó Pai amado, nos ajuda como igreja a apoiar, ó Pai amado, essas famílias nessa missão. Eu te louvo, Pai, por cada família que está aqui apresentando o seu filho. Sabe por quê, Senhor? Porque eles querem, ó Pai amado, começar essa vida, ó Pai amado, de discipuladores da melhor forma possível, Pai. E a melhor forma possível, Senhor, que nós podemos viver, ó Deus, é apresentando os nossos filhos ao Senhor, dizendo: Deus, os nossos filhos te pertencem, dizendo: Deus, hoje nessa manhã e todos os dias das nossas vidas, nós consagramos nossos filhos ao Senhor, dizendo: Deus, o mundo não vai levar os nossos filhos, dizendo: Deus, meus filhos caminharão com uma fé inabalável diante do Senhor, dizendo: Deus, os planos e os propósitos do Senhor para a vida dos meus filhos se cumprirão. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão abençoada. E eu oro, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, queridos.